A síndrome do coração partido, o termo primeiro descrito é chamado de Takotsubo. Takotsubo. Ele foi descrito inicialmente na cidade de Hiroshima, em 1983, numa paciente do sexo feminino de 64 anos, que procurou um pronto-socorro com um quadro exatamente igual de infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio é uma artéria que é ocluída, que menos sangue chega no coração, e os sintomas decorrentes dessa obstrução nada mais são do que aperto no peito, suadeira, a pressão cai, acaba tendo náuseas, vômitos. O eletro desse quadro de infarto ele é muito característico, ele tem uma alteração que a gente chama de supradesnivelamento do segmento ST. É uma alteração que é característica para o cardiologista, é uma alteração que é característica para o clínico. Geralmente, quando tem essa alteração, a gente sempre pressupõe que alguma artéria ocluiu. O infarto nada mais é do que uma placa que muitas vezes rompe, e a gordura em contato com o sangue, existe uma agregação das plaquetas e forma um trombo. Então, obstrui a passagem de sangue e causa todas essas alterações do eletrocardiograma, da dor, existe necrose do músculo do coração, então a gente observa elevações de troponina, de CKMB, que são enzimas do coração. Do mesmo jeito, quando você tem uma hepatite, você tem uma lesão do fígado, existe aumento das enzimas hepáticas. A agressão no coração, existe aumento das enzimas do coração, que são as troponinas e a CKMB. E essa paciente foi tratada inicialmente como infarto, ela foi levada para a sala de hemodinâmica, foi feita a injeção nas coronárias dela, e as coronárias eram absolutamente normais. E quando eles injetaram o contraste no cateterismo, você punciona uma artéria, leva o catéter até as coronárias, mas você também consegue fazer um exame para avaliar o músculo do coração, como ele está contraindo. E o que chamou a atenção é que as coronárias estavam abertas, ou seja, ela não estava infartando. E quando foi vista a ventriculografia, que avalia a função do coração, como que o coração está contraindo e relaxando, é uma coisa muito característica. Depois vocês podem entrar na internet e colocar o nome Takotsubo. Ele lembra um vaso que tem uma boca estreita e a base larga. Esse é o vaso que ele é utilizado para capturar polvo no Japão. É exatamente o aspecto da ventriculografia. Quando você vê o coração numa projeção oblíqua, você vê exatamente essa imagem. Por isso que os autores chamaram de síndrome de Takotsubo. Os pacientes, geralmente a grande maioria são do sexo feminino, mulheres no período pós-menopausa. Das explicações que podem acontecer isso, que a baixa do estrógeno, o estrógeno é um hormônio feminino que protege as mulheres. Quando a mulher entra na pós-menopausa, existe uma diminuição dos níveis de estrógeno. E essa diminuição dos níveis de estrógenos, o estrógeno é um hormônio que também está relacionado à microcirculação, à motricidade dos vasos. E qual que é um fato importante? Que geralmente, quando o paciente tem essa síndrome do Takotsubo, ele tem um fator desencadeador. E a gente pode ter dois fatores desencadeadores principais. Ou emoção, ou um estresse físico. Uhum. Emoção, a grande maioria dos casos são emoções negativas. Perda de parente, perda de emprego, saber que tem uma doença muito grave. Isso acarreta uma descarga de catecolaminas, que eu vou explicar mais para frente, e pode dar origem ao Takotsubo. E o que também chama atenção, Regina, existe também, do mesmo jeito que a síndrome do estresse, síndrome do coração partido, até emoções positivas também podem levar a essa síndrome do Takotsubo. Ganhar na loteria, emprego positivo, o cara que tem uma resposta de emprego positivo, defesa de um doutorado, defesa de tese. Então, as emoções, por isso que chama-se síndrome do coração partido, porque muitas vezes o paciente tem emoções, a grande maioria são emoções negativas, mas também emoções grandes e intensidades positivas, podem levar uma descarga de catecolaminas tão intensas que levam a uma agressão ao músculo do coração. E o músculo do coração, ele causa essa alteração, que é o que a gente chama, ele fica atordoado, ele fica hibernado, muitas vezes a função fica comprometida. A gente tem muitas vezes um estresse, que a grande parte desses casos é um estresse emocional,
Mas existem também os estresses físicos, como, por exemplo, pós-cirurgia cardíaca, pós-quimioterapia, pacientes que têm acidente vascular cerebral, pacientes que têm hemorragia meníngea, podem também desencadear esse quadro. E a apresentação deles é a mesma. É dor precordial, alteração eletrocardiográfica, elevação de enzimas, e quando você faz o cateterismo, as coronárias são normais. E o aspecto da ventriculografia lembra esse vaso do japonês, que é o Takotsubo,